Eu mudei minha família para uma casa linda que meu pai comprou em um leilão por um preço muito bom. Nossa nova casa ficava em uma cidade pequena, a apenas 10 minutos da maior cidade do estado. Era, na verdade, melhor do que qualquer outra casa onde já havíamos morado. Essa tinha uma grande piscina nos fundos e um pequeno jardim ao lado dela. Também havia uma árvore enorme no quintal, que ficava cheia de flores amarelas e perfumadas toda a primavera. Uma das principais razões pelas quais meus pais escolheram essa casa, além do bom preço, foi porque ela era muito perto da escola e tinha a reputação de ser um lugar muito seguro para se viver. Eles ficaram felizes com isso, já que segurança era algo muito importante para a nossa família, e com razão. No ano passado, alguns criminosos invadiram nossa antiga casa no meio da noite. Eles nos amarraram, amordaçaram, além de nos ameaçar de morte. Roubaram muitos dos nossos pertences e uma quantia em dinheiro que meu pai guardava no cofre. Foi, obviamente, uma experiência traumática e a principal razão pela qual meus pais decidiram procurar outro lugar para viver. Além disso, meus pais viajavam muito a trabalho, então havia várias ocasiões em que eu precisava ficar sozinho em casa. Desde o incidente, porém, adotamos regras de segurança muito rígidas. Uma delas era que meu pai instalou câmeras de segurança e alarmes por toda a casa nova. Não havia como alguém entrar sem ser detectado. Nos fundos da casa, havia um prédio antigo de 3 andares. Eu sempre via pessoas nos primeiros e segundos andares, mas o terceiro andar parecia estar desocupado. As janelas dos quartos do terceiro andar ficavam de frente para os fundos da nossa casa. Esse novo bairro era um lugar calmo e tranquilo, então eu gostava de relaxar em casa enquanto meus pais estavam viajando. Em um final de semana, meus pais precisaram viajar para Los Angeles para um seminário, e eu fiquei em casa como de costume. Era um sábado à noite, e todos os meus novos amigos queriam se encontrar na casa de outro colega de classe. Eu prometi aos meus pais que não ficaria até tarde, então, depois de algumas cervejas, voltei para casa conforme havia prometido, mesmo estando me divertindo muito. Eram 21 horas, e eu não estava nem um pouco com sono. Decidi subir, vestir meu traje de banho e nadar na piscina. Era uma noite quente de verão, perfeita para um mergulho. Fui até a piscina, servi um copo de suco de laranja fresco e coloquei música. Nadei por um tempo e depois bebi meu suco deitado em uma boia. Em algum momento, devo ter adormecido. Então, ouvi um barulho e acordei. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Os fundos da casa estavam vazios. Não havia ninguém por perto. Nesse momento, meus olhos se voltaram para a janela do terceiro andar do prédio. Lá, vi uma velha frágil parada em frente à janela, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram tão grandes que seu olhar me assustou. Não disse nada e olhei para o relógio. Eram cerca de 22 horas. Continuei deitado na boia. Depois de alguns minutos, quando olhei novamente, ela não estava mais na janela. Senti-me aliviado e fiquei pensando como nunca a tinha visto antes. Quase tinha certeza de que ninguém vivia naquele apartamento do terceiro andar. Foi então que ouvi meu telefone tocar. Ele estava dentro da casa. Então saí da piscina pensando que eram meus pais ligando. Estava prestes a entrar quando ouvi uma voz atrás de mim. Fiquei instantaneamente paralisado. Era a voz de uma mulher idosa. Virei-me lentamente e meu coração quase parou de horror ao ver aquela senhora estranha parada bem atrás de mim. Isso realmente me aterrorizou e me deixou extremamente desconfortável, pois eu não fazia ideia de como ela tinha entrado no meu quintal, já que não havia como alguém passar despercebido pelo sistema de segurança. O olhar frio e fixo dela fez minhas pernas ficarem dormentes. Ela estava tão perto de mim que eu literalmente não conseguia me mover, mesmo querendo desesperadamente sair dali. Em vez disso, perguntei com uma voz hesitante: "Senhora, como a senhora entrou aqui?" Eu esperava que ela respondesse a minha pergunta, mas, em vez disso, algo aconteceu que fez meu sangue gelar. Ela abriu levemente a boca desdentada e disse: "Annabelle, você ainda está aqui. Fuja, Annabelle. Fuja agora ou seu marido virá e a enterrará ali." Então ela levantou sua mão frágil e apontou para a árvore no nosso quintal com seus longos e assustadores dedos. Um calafrio percorreu todo meu corpo, e eu respondi com uma voz ainda mais trêmula: "O quê? O que a senhora está dizendo?"
Ela não respondeu. Apenas continuou olhando para a árvore. Em seguida, voltou a encarar meu rosto, abrindo a boca e os olhos em uma expressão de horror. Era uma visão absolutamente terrível. De repente, meu telefone tocou novamente e eu corri freneticamente para dentro de casa, sem parar até chegar ao meu quarto. Assim que entrei, tranquei a porta. Meu coração estava disparado enquanto o telefone continuava tocando. Peguei o aparelho e vi que era meu pai. Atendi a ligação, mas não consegui articular uma palavra. Comecei a chorar desesperadamente, enquanto, do outro lado da linha, meu pai perguntava repetidamente o que havia acontecido comigo. Depois de alguns segundos, consegui contar o que tinha acontecido. Ele ficou muito assustado e imediatamente chamou a polícia. Os policiais chegaram em cerca de 10 minutos. Contei a eles que uma velha louca do prédio próximo tinha entrado no nosso quintal e dito coisas muito estranhas para mim. Eles foram imediatamente ao prédio e perguntaram ao proprietário sobre os inquilinos do terceiro andar. Fiquei absolutamente chocada quando o proprietário disse que aquele andar estava vazio havia 15 anos. Mas ele também mencionou que, há muito tempo, uma velha morava lá. Ela estava doente e acamada. Então passava a maior parte do dia sentada perto daquela janela. Ela não saía daquele quarto escuro, e seus filhos a deixaram sozinha em seus últimos dias de vida. Ela morreu sentada perto daquela janela, e o próprio proprietário realizou seus rituais de cremação, já que nenhum membro da família apareceu para reclamar o corpo da pobre senhora. Na manhã seguinte, quando meus pais chegaram, contei tudo o que havia acontecido. Também relatei para a policial que tinha ficado comigo em casa desde a noite anterior. Ela explicou aos meus pais que eu provavelmente tinha tido um pesadelo ou algo assim. Mas, enquanto eles conversavam, algo me veio à mente. Perguntei ao meu pai qual era o nome do antigo dono da nossa casa. Ele respondeu dizendo que o banco havia informado que uma mulher vivia ali com o marido antes de nós, mas que eles se mudaram para outra cidade e deixaram de pagar as prestações, razão pela qual a propriedade foi confiscada e leiloada recentemente. Ele também mencionou que isso tinha acontecido há 15 anos. Meu coração começou a disparar, e meu olhar de terror deve ter sido tão evidente que a policial me perguntou se algo havia acontecido. Então contei a ela que a velha tinha me chamado de Annabelle e me avisado que meu marido me enterraria debaixo da árvore. Ambos pareceram bastante surpresos, e a policial pediu permissão para inspecionar nosso quintal. Meu pai autorizou, e, no dia seguinte, eles começaram a cavar sob a árvore. Para nosso horror, assim que começaram, os ossos de um ser humano começaram a emergir. Pareciam estar enterrados ali havia muitos anos, já que estavam completamente brancos. Ficamos todos totalmente chocados, inclusive os próprios policiais. O cadáver tinha um anel na mão esquerda e também havia alguns tecidos no local. Os restos mortais foram levados para a perícia científica da polícia local e submetidos a vários testes. Alguns dias depois, foi revelado que os restos pertenciam a uma mulher chamada Annabelle Dubro, uma mulher de 28 anos que, junto com o marido, era a antiga ocupante da casa onde minha família e eu moramos agora. Descobriu-se que o marido dela havia registrado um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Mas, depois de fazer isso, ele também deixou a casa e a cidade. Por falta de provas, a polícia não conseguiu encontrar detalhes sobre ela. Nem ninguém foi à delegacia para perguntar sobre o paradeiro dela. Isso provavelmente aconteceu porque a mulher era ucraniana e havia chegado ao país cerca de 2 anos antes, sem parentes por aqui. O laudo da autópsia indicou que ela tinha sido assassinada. A mulher sofreu um golpe com um objeto contundente na parte de trás da cabeça. Os policiais imediatamente suspeitaram que o marido dela a havia matado e enterrado sob a árvore. Mas, até hoje, eles ainda estão procurando pelo marido dela. Tenho quase certeza de que a velha senhora viu todo o incidente da janela de seu quarto, mas não conseguiu contar a ninguém. Embora as pessoas achem difícil acreditar, eu acho que a velha morreu se sentindo culpada pelo que aconteceu. Ainda me pergunto por que ela veio até mim e não até minha mãe ou meu pai. Eu tinha absoluta certeza de que era o fantasma dela que eu tinha visto naquela noite. Essa dúvida, no entanto, foi esclarecida apenas alguns dias depois, quando a polícia tornou pública a descoberta macabra e uma fotografia dela foi publicada no jornal local, junto com toda a história. Isso é algo que, até hoje,
Ainda deixa meus pais e eu muito abalados, porque essa mulher era idêntica a mim. Provavelmente foi por isso que o espírito da velha veio me avisar. Ela pensou que eu era Annabelle. Ainda moramos na mesma casa até hoje, mas nunca mais vi aquela velha senhora novamente. Essa história aconteceu comigo no ano passado e foi o meu encontro com um dos mistérios não resolvidos mais antigos da história do estado do Texas. As famosas luzes de Marfa. Pode não ser tão assustador quanto algumas das outras histórias apresentadas aqui, mas foi uma experiência única para mim e realmente muito perturbadora. Para aqueles que não têm conhecimento sobre o assunto, vou colocar em contexto. Algumas noites, ao olhar para o deserto do oeste do Texas, fora da cidade de Marfa, é possível ver misteriosas orbes de luzes vermelhas, brancas ou amarelas. Essas luzes parecem pairar sobre o chão do deserto. Por décadas, tem sido o tema de vários tipos de histórias. Às vezes, você pode ver apenas uma ou duas. Outras vezes, várias aparecem no céu ao mesmo tempo. Elas podem flutuar completamente imóveis antes de começarem a piscar ou se mover, chegando até a disparar flechas pelo céu noturno. As histórias sobre esse fenômeno são muitas e remontam ao século XIX. Existem até lendas indígenas sobre as misteriosas luzes, e muitos pesquisadores têm estudado o fenômeno. Estudos foram realizados para tentar determinar sua origem, mas a maioria não teve sucesso, já que não foi possível determinar com certeza o que produz o fenômeno, pelo menos não de maneira científica. A principal teoria é que as condições atmosféricas únicas daquela região do Texas causam o reflexo dos faróis de automóveis no céu. Mas muitas pessoas não acreditam nisso, especialmente porque o fenômeno já foi avistado mesmo quando não havia tráfego. E, como eu disse antes, esses avistamentos datam de tempos em que nem sequer havia veículos com faróis brilhantes naquela área. Dito isso, vamos ao que aconteceu comigo. Eu estava em uma viagem com alguns amigos da faculdade pelo oeste do Texas. Nossa intenção era simplesmente apreciar a beleza do deserto de Chihuahua e sua cultura. Mas, uma vez lá, ouvimos tantas histórias que decidimos visitar o local de observação, que ficava a cerca de 16 quilômetros fora da pequena cidade de Marfa. Um dos meus grandes hobbies é a observação de aves. Por isso, quando embarcamos na viagem, levei meu grande telescópio, que agora planejava usar para ver melhor as luzes. Chegamos ao local cerca de meia hora após o pôr do sol. Se você nunca esteve longe no deserto, devo dizer que lá fica realmente escuro. Eu quero dizer realmente escuro. A única fonte de luz naquele lugar eram as fracas luzes nos degraus da área de observação, as estrelas e uma única torre de celular que podia ser vista à distância. Montei meu telescópio e o posicionamos na direção da torre de celular. Não tivemos que esperar muito antes que uma pequena luz branca aparecesse à distância. Ela se movia lentamente ao longo da linha do horizonte antes de começar a piscar. Em seguida, outra e mais outra apareceram. Às vezes, apagavam após 1 minuto, outras permaneciam visíveis por 5 ou mais minutos. Mas, sempre que eu focava meu telescópio em uma delas, nunca conseguia ver qualquer característica discernível além de um pequeno ponto de luz. Outra coisa estranha a notar era que, não importava quantas vezes eu ajustasse o zoom, as luzes nunca pareciam maiores do que quando as olhávamos a olho nu. Achei isso muito estranho e perturbador, pois não conseguia encontrar uma explicação lógica para isso. Mas não quis dar muita importância. Ficamos cerca de 1 hora no local e fiquei absolutamente fascinado pelas pequenas luzes que pareciam ter vida própria. Mas essa não seria a única vez que as veríamos durante a viagem. Alguns dias depois, estávamos voltando de uma caminhada no Parque Nacional Big Bend. A viagem de volta foi longa. Pelo que me lembro, já estava bem escuro quando chegamos a Marfa. Dirigir pelo deserto à noite é surreal. Você pode percorrer centenas de quilômetros e não ver praticamente nada. É como se o mundo inteiro desaparecesse além do alcance dos faróis. Quando passamos pela plataforma de observação, vimos cerca de meia dúzia de luzes brancas, vermelhas e amarelas no deserto, o maior número que havíamos visto de uma só vez. Mas a coisa ficou realmente estranha quando me virei no banco e vi uma pequena luz avermelhada atrás de nós. Era apenas uma, então eu não pensei muito sobre isso. Da minha melhor perspectiva, parecia estar a cerca de 800 metros atrás de nós,
talvez a 8 ou 15 metros do chão. Achei que pudesse ser uma motocicleta, mas então ela começou a se mover perpendicularmente à estrada reta em que estávamos. Foi quando comecei a olhar para ela mais de perto. A pequena luz nos seguiu por cerca de 10 minutos, e posso garantir que manteve a mesma distância entre nós e ela durante todo o trajeto, antes de fazer uma curva e, de repente, desaparecer no ar. Todos nós ficamos completamente perplexos. Estávamos entre fascinados e intrigados, e, sim, também um pouco assustados. Afinal, é um instinto humano natural ao se deparar com algo que você não entende ou para o qual não tem respostas, como nesse caso. Nenhum de nós jamais havia visto algo parecido, e 2 pessoas no carro já haviam estado lá várias vezes antes. Eu, pessoalmente, já vi as luzes muitas vezes, mas nunca algo assim. Não nos sentimos ameaçados, mas foi uma experiência desconcertante que muitas pessoas provavelmente nunca terão em suas vidas. Se algum de vocês estiver no oeste do Texas, não deixe de passar por Marfa e tentar avistar essas luzes misteriosas. Algumas pessoas especulam que essas coisas podem ser fantasmas, alienígenas, luzes de carros ou até eletricidade causada pelas rochas sob a área. Mas eu realmente espero que o mistério das luzes de Marfa nunca seja resolvido. Precisamos de mais mistérios no mundo, e este é realmente fascinante. Eu fui para a faculdade em uma pequena cidade no norte do Colorado. Mudei para lá no outono de 2008, logo após um dos piores crimes que já aconteceu na área. Esse evento abalou toda a comunidade, de cima a baixo. Mas a parte mais surpreendente de tudo isso é que eu fui morar em uma casa que ficava a apenas 2 portas de onde tudo aconteceu. Na época, eu estava morando com meus avós, e eles ficaram muito chocados. Lembro-me do meu avô sentado à mesa, de guarda até 2 ou 3 da manhã, todas as noites, com um copo de uísque em uma mão e sua velha arma muito próxima da outra. Meu avô é um veterano da Guerra do Vietnã, que leva a segurança muito a sério. Depois daquela onda de crimes, ele simplesmente voltou aos seus instintos de sobrevivência. Eu era novo na cidade quando tudo isso estava acontecendo, então as informações estavam frescas e o choque era geral. Basicamente, tudo girava em torno do que estava acontecendo, e era difícil acompanhar. Vou dar um contexto antes de continuar. Na cidade, havia 3 garotos que andavam juntos e eram conhecidos por causar muitos problemas. Quando digo problemas, quero dizer comportamento criminoso. Os nomes deles eram Danny, Beijo e Steve. Steve era o mais velho, com 18 anos na época. Para mim, esses nomes não significavam nada, mas para os moradores da cidade, eles eram bem conhecidos e geralmente os primeiros a serem apontados por qualquer crime menor que acontecesse. Pelo que entendi, parecia que esses 3 estavam causando destruição nos últimos meses, mas, na realidade, eram apenas adolescentes problemáticos. O que faziam era furtar coisas pequenas e vandalizar. No entanto, eles acreditavam que eram uma gangue perigosa de criminosos. Na cabeça deles, precisavam fugir da cidade e enganar a lei. Isso era apenas delírio adolescente, já que tinham 15, 16 e 18 anos. Eles começaram com uma série de roubos noturnos para juntar dinheiro e itens de valor. Em um desses roubos, Danny encontrou uma arma em uma casa abandonada e entregou ao grupo. Para eles, aquilo parecia uma grande conquista. Agora, achavam que podiam roubar de verdade. Pouco tempo depois, invadiram uma casa no meio da noite, sem saber que Bob e sua esposa estavam dormindo no quarto. Eles não estavam preparados para isso. Quando perceberam a presença do casal, ficaram nervosos, mas, como tinham a arma, ordenaram que Bob e a esposa se deitassem no chão. Bob, no entanto, não se intimidou. Ele saiu da cama e ordenou que eles saíssem imediatamente da casa. Nervosos e confiantes por estarem armados, um dos garotos disparou. Bob foi atingido no peito e morreu instantaneamente. Sua esposa assistiu a tudo, o que foi, sem dúvida, a parte mais trágica. Os garotos perceberam imediatamente o erro que cometeram. Haviam disparado uma arma em uma cidadezinha com menos de 14 mil habitantes. Se tivessem fugido naquela mesma noite, provavelmente nunca seriam pegos. Mas decidiram cometer mais um roubo. Eles não tinham meios de transporte e nem poderiam pegar um ônibus ou táxi sem levantar suspeitas.
Após o disparo, toda a vizinhança estava em alerta. Fugiram e ficaram escondidos por 3 dias. A polícia os procurava incansavelmente, mas não os encontrava. Quando cheguei na cidade, Bob já havia sido assassinado há 3 dias, e os culpados ainda não haviam sido encontrados. A comunidade estava em alerta máximo. Lembro-me de um dia voltando da faculdade, quando vi uma viatura policial estacionada em frente à nossa casa. Os oficiais estavam conversando com meu avô. Achei que estavam investigando casas próximas, mas, ao chegar, os policiais chamaram meu nome e pediram que eu os acompanhasse. Isso me surpreendeu. Olhei para o meu avô, que assentiu, indicando que eu deveria ir. Na delegacia, começaram a me questionar sobre os garotos, se eu os conhecia, há quanto tempo eu estava na cidade e por que havia me mudado para lá. Respondi honestamente, embora estivesse nervoso. Naquela noite, enquanto estudava para um exame, a energia acabou. Peguei meu celular para iluminar o caminho e desci em direção ao porão para verificar o quadro de energia. Porém, a poucos passos de lá, ouvi tiros e gritos. Corri para o porão e vi meu avô ferido no braço. No chão, o corpo de Dani estava caído, e Beijo e Steve estavam deitados, com as mãos na cabeça, ambos baleados nas pernas. Meu avô pediu que eu chamasse a polícia e uma ambulância imediatamente. Quando chegaram, levaram os 3 garotos e meu avô foi prestar depoimento. Descobri que eles haviam se escondido no porão da nossa casa nos últimos 3 dias. Quando meu avô foi ao porão verificar a energia, encontrou os 3 lá. Dani atirou nele, mas só acertou o braço. Meu avô reagiu rapidamente, disparando contra Dani e atingindo Beijo e Steve nas pernas. No final, meu avô foi inocentado, já que agiu em legítima defesa. Dani recebeu a sentença mais pesada, pois foi o responsável pelos disparos que mataram Bob e feriram meu avô. Eu cresci em uma pequena cidade em Wisconsin. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para nos sustentar porque, quando eu tinha 7 anos, meu pai deixou minha mãe e nunca mais voltou. Meu irmão, infelizmente, tem autismo, mas, ao contrário de outros casos, ele está em uma condição um pouco melhor. Embora raramente falhe ou se expresse como uma pessoa normal, ele consegue realizar suas tarefas básicas. A maior parte do dia, ele fica sentado na janela olhando para fora, sem dizer ou fazer nada. Esse incidente aconteceu quando eu tinha 15 anos e meu irmão Frank tinha 11. Minha mãe estava trabalhando em um turno noturno em uma quarta-feira, então, basicamente, éramos só eu e meu irmão em casa. Estávamos acostumados a ficar sozinhos à noite porque não tínhamos escolha. Minha mãe precisava trabalhar em 2 turnos para cobrir as despesas da casa e não podia pagar uma babá. Nosso vizinho era um homem alcoólatra que tinha um filho quase da minha idade. Frequentemente ouvíamos o homem gritando com seu filho tarde da noite e, às vezes, até ouvíamos barulhos altos. Naquela noite específica, eu estava sentado na sala assistindo TV. Meu irmão estava no andar de cima, deitado em sua cama, quando, de repente, ouvi um grande tumulto lá fora. Abri a porta e vi 3 ou 4 pessoas reunidas em frente à casa do nosso vizinho. Em 5 ou 10 minutos, um policial chegou. Eles isolaram toda a casa em questão de segundos. Os paramédicos também chegaram e levaram o corpo em uma maca. Atrás deles, nosso vizinho, o pai, estava entrando em uma ambulância com um ferimento na cabeça. No começo, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas, ao ouvir as conversas das pessoas reunidas no local, tive uma ideia clara do que havia ocorrido. Acontece que o pai havia ligado para o 911 dizendo que um homem sem teto invadiu sua casa, tentou roubá-lo, bateu nele com um taco de beisebol e o feriu gravemente. Como ele estava bêbado, caiu no chão com uma dor terrível na cabeça. O pai disse que viu seu filho correr na direção do homem para detê-lo, mas o invasor acertou seu filho na parte de trás da cabeça, fazendo-o cair no chão. Segundo o relato do pai, o homem roubou sua carteira, alguns eletrônicos e fugiu. O policial registrou a queixa do pai, mas, infelizmente, o filho sofreu um grande coágulo de sangue no cérebro e morreu no hospital naquela noite. Nossa cidade inteira ficou abalada. Ninguém esperava uma tragédia tão terrível em um lugar tão tranquilo.
O pai organizou um pequeno funeral para seu filho e todos compareceram para dar suas condolências. O xerife local garantiu a ele que encontraria o homem que destruiu sua família. Minha mãe ficou completamente apavorada e pediu para minha avó ficar de olho em nós durante seus turnos noturnos. Depois desse evento, nossa cidade ficou em comoção. Nosso vizinho, o Sr. Felma, mudou muito após a morte de seu filho. Ele era frequentemente visto sentado na varanda com um olhar aterrorizado. Parecia estar sofrendo a cada segundo com o trauma daquela noite. E não era para menos. Testemunhar a morte do próprio filho pelas mãos de um invasor e não poder fazer nada é o pesadelo de qualquer pai. O Sr. Felma parou de beber depois do incidente. Ele também implorou ao xerife para deixá-lo se mudar, pois estava traumatizado por viver naquela casa. Mas a investigação em andamento o obrigava a permanecer onde estava. No entanto, meu vizinho não foi o único a mudar após essa tragédia terrível. Cerca de uma semana depois do incidente, comecei a notar comportamentos estranhos no meu irmão. Embora nunca tenhamos discutido a morte do menino da casa ao lado por razões óbvias, tenho certeza de que meu irmão percebeu que algo havia acontecido com nossos vizinhos. Afinal, ele estava perfeitamente ciente do que acontecia ao seu redor, mesmo que não conseguisse se expressar como as outras pessoas. Um dia, eu estava fazendo minha lição de casa na sala. Era uma tarde chuvosa e cinzenta. Como quase todos os dias, Frank estava sentado na janela observando as gotas de chuva. De repente, ouvi uma risada. Olhei para ele e vi que estava olhando para fora e rindo de algo. Perguntei: "O que é tão engraçado, Frank?" Ele apontou para fora da janela, rindo. Levantei-me imediatamente e fui até lá. Fiquei ao lado do meu irmão e olhei para fora. Como eu disse, estava chovendo, mas não muito forte, então dava para ver claramente a rua deserta. Não havia ninguém lá fora. Continuei olhando, sem entender o motivo da risada do Frank. Ele provavelmente estava imaginando algo, pensei, e acabei rindo com ele. Naquela noite, durante o jantar, Frank nos surpreendeu com um gesto estranho. Minha mãe serviu sua comida e colocou o prato à sua frente, mas ele se levantou, foi até a cozinha, pegou um prato extra e o colocou na mesa, ao lado dele. "Por que você trouxe outro prato?" perguntou minha mãe. Frank olhou para o lado, como se alguém estivesse sentado na cadeira ao lado dele, e começou a sorrir. A verdade é que isso me deixou muito estranho. Quero dizer, o comportamento dele estava sendo bastante bizarro. Ele nunca tinha feito nada parecido antes, e isso não fazia sentido algum. "Mamãe está te perguntando algo", disse minha mãe para ele. Então ele olhou para nossa mãe e disse: "Ele está com fome, mamãe. Sirva para ele também. Ele está com fome." Minha mãe e eu ficamos absolutamente perplexos com o comportamento de Frank. Ela respondeu tranquilamente e com calma: "Quem é ele?" "Frank." Meu irmão riu e disse: "Meu amigo, Eddie." Minha mãe e eu pensamos que, como qualquer criança normal, Frank estava tendo um amigo imaginário. Então, naquela noite, não reagimos ao comportamento estranho dele, já que ele parecia feliz, e decidimos seguir o jogo. Frank frequentemente falava e sorria sozinho. Sempre que alguém perguntava, ele dizia que estava conversando com seu amigo Eddie. As coisas nunca tomaram outro rumo, então o comportamento de meu irmão não me incomodou muito. Isso foi até uma noite, quando acordei no meu quarto e ouvi passos descendo as escadas. Minha mãe estava dormindo no andar de baixo, enquanto meu irmão e eu tínhamos um quarto no andar de cima. Levantei da cama e fui verificar Frank, mas, quando abri a porta do quarto dele, vi que estava vazio. Corri para o andar de baixo e encontrei a porta da frente aberta. Isso me aterrorizou. Saí correndo e acordei minha mãe. E nós dois saímos de casa e começamos a chamar por meu irmão. Chamamos por ele várias vezes sem receber resposta. Também procuramos por ele nas proximidades, mas não conseguimos encontrá-lo. Minha mãe estava prestes a chorar, quando ouvimos o som de uma risada vindo do nosso quintal. Corremos imediatamente para lá e foi então que vimos Frank de pé sob uma árvore. Ele estava de costas para nós. Então eu disse com uma voz trêmula: "Frank, você está bem?" De repente, ele se virou para nós. Eu nunca tinha visto meu irmão daquela maneira. Seus olhos estavam vermelhos como sangue, e seu rosto parecia cheio de dor. Ele disse com uma voz áspera:
Ele está enterrado aqui. E então desmaiou no chão. Naquela noite, meu irmão teve uma febre alta e, na manhã seguinte, chamamos muitos médicos, mas nenhum deles conseguia dizer exatamente o que havia de errado com ele. Minha mãe ficou tensa e preocupada. Ela mal dormia à noite e estava muito estressada. Certa noite, vi minha mãe conversando com o xerife da nossa cidade, que estava parado na porta de casa. Depois que o xerife foi embora, perguntei à minha mãe o que ele havia dito, e ela respondeu que o xerife estava prestes a encerrar o caso do vizinho. Eles investigaram muito, mas não conseguiram localizar o intruso que invadiu a casa naquela noite. Ao ouvir isso, meus olhos se arregalaram de terror, e perguntei à minha mãe qual era o nome do filho do Sr. Feldman. Ela respondeu: acho que o nome dele era Eddie. Por que você está me perguntando isso? Minha cabeça começou a latejar de medo. Isso é possível? O amigo imaginário de meu irmão era ninguém menos que o filho morto do nosso vizinho. Corri para o quarto de Frank, e ele estava murmurando algo em seu sono. Aproximei-me dele e perguntei: Frank, o Eddie está aqui com você agora. Você vai ter que confiar em mim. Eu não estou inventando nada disso. Meu irmão de repente abriu os olhos e olhou para o canto do quarto. Quando segui o olhar dele, meu coração quase parou de medo. Havia uma pessoa parada na escuridão no canto do quarto de Frank. Seus olhos eram brancos pálidos, com pequenas pupilas. Apenas seu rosto era particularmente visível, enquanto todo o corpo permanecia envolto em sombras. Manchas de sangue seco eram visíveis em sua bochecha e no lado esquerdo de sua testa. Ele olhou para mim e para meu irmão. Frank lentamente se levantou da cama e começou a sair do quarto. Eu o segui até o andar de baixo, enquanto minha mãe estava sentada na sala de estar. De repente, ela viu Frank caminhando sozinho, no meio de sua febre, e correu em direção a ele. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, eu a impedi. Agarrei o braço dela e contei tudo o que estava acontecendo. Então, minha mãe e eu saímos de casa, seguindo meu irmão, que caminhava em direção ao quintal. Ele parou bem na frente da árvore. Essa árvore ficava no meio do nosso quintal e do quintal do Sr. Feldman. Frank apontou para o chão debaixo da árvore e disse: "Cavem aqui." E então desmaiou no chão. Sem perder um segundo, pedi à minha mãe que chamasse o xerife. Ela fez isso imediatamente, e ele veio com outros 2 policiais. Pessoas da nossa vizinhança se reuniram no nosso quintal, curiosas. Então, na frente de todos os vizinhos, os policiais começaram a cavar debaixo da árvore, e o que eles encontraram ainda me causa pesadelos até hoje. Ali, sob nossa árvore, encontraram um taco de beisebol ensanguentado, enrolado em um pano, enterrado superficialmente. Foi quando o mistério foi desvendado, chocando nossa comunidade inteira mais uma vez. Como você pode imaginar, não foi um homem sem teto, mas o próprio Sr. Feldman quem assassinou seu filho em um delírio alcoólico. Para se salvar da lei, ele inventou toda a história do assalto, feriu a si mesmo para tornar a situação mais crível e até enterrou secretamente a arma do crime, porque sabia que sem ela a polícia não poderia capturar o culpado. Esse era o motivo pelo qual ele queria tanto se mudar. A polícia o prendeu naquele dia, e, surpreendentemente, meu irmão estava completamente melhor no dia seguinte. Ainda moramos naquela casa, e acredito que Eddie finalmente conseguiu descansar em paz. Assistimos, com minha família, em uma cidade pequena de Ohio. Meu irmão mais velho e eu ficávamos em casa, dentro de casa, desde que nos mudamos para lá. Minha mãe implementou uma espécie de regra na casa. Depois de certo horário, ela pegava nossos celulares e os escondia no cofre. Um cofre ao qual nem meu irmão nem eu tínhamos a combinação, apenas ela. Ela dizia que isso era para nos manter mais centrados e não alienados o dia todo em um mundo virtual. Embora isso parecesse uma medida boba e arbitrária, eram as regras de mamãe e papai. Então não havia muito o que pudéssemos fazer a respeito. Meus avós moravam na mesma rua, e minha bisavó morava em uma casinha que eles tinham construído no mesmo terreno, para que ela pudesse se sentir mais independente, mas com eles ainda por perto para cuidar dela. Nossos pais disseram que iam ver minha bisavó, já que meus avós estavam fora da cidade naquele dia. Também nos disseram que,
Quando voltasse, pediríamos pizza, o que soava muito bom para mim, com 7 anos, e para meu irmão de 14 anos, Max, como o chamarei. Naquela tarde, meu irmão e eu jogamos videogame por um bom tempo e logo começamos a ficar com fome. Eu ficava perguntando quando nossos pais voltariam. Depois de umas 2 horas desde que saíram, ouvimos uma batida na entrada. Eu fiquei empolgado, achando que eram meus pais com a pizza. Então corri para baixo e meu irmão me seguiu bem atrás. Cheguei na porta, que tinha uma janela grande, e, para minha surpresa, não eram meus pais. Era um homem muito alto, magro, branco, com cabelo preto e desgrenhado. Eu diria que tinha uns 24 ou 25 anos. O homem era bem estranho, porque, em uma cidade pequena como aquela, todo mundo se conhecia, e nós não fazíamos ideia de quem ele era. Levantei o dedo para ele, por um segundo, e depois fechei a cortina. Me virei e vi Max olhando para a porta com um olhar de descrença, pois ele também tinha visto aquele homem. Alguns segundos depois, aquela batida virou uma pancada, e logo depois começou a tremer e chacoalhar a maçaneta da porta. Agora estávamos aterrorizados, sem forma de ligar para nossos pais. Max pegou minha mão e me puxou para a cozinha. Lá, ele pegou uma faca, e eu lembro claramente de ela estalar em sua mão. Quebrou na lâmina pequena e caiu da empunhadura. Naquela hora, por algum motivo, nossa cozinha estava muito caindo aos pedaços, muitos utensílios enferrujados, coisas emboloradas e um monte de objetos quebrados. No entanto, vendo que não tínhamos muito para nos defender, nos escondemos no cômodo da lavanderia e nos abraçamos. Mesmo ouvindo os batidos na porta, o barulho continuou por uns 5 minutos, mas para nós parecia uma eternidade. Então, ouvimos, aterrorizados, o som da porta da frente abrindo. Uma coisa que posso dizer sobre meu irmão é que ele sempre foi muito protetor comigo. Então, naquela situação, ele estava pronto para saltar em cima de quem estivesse ali e enfurnar a faca no cara, só para me defender. No entanto, era minha mãe, que apareceu na esquina segurando 2 caixas de pizza e refrigerantes e se perguntando o porquê de seus 2 filhos estarem naquele canto, com os rostos cheios de lágrimas no chão. Nos levantamos e corremos para contar a ela sobre o homem que vimos do lado de fora, mas fomos recebidos com risos. E então vimos que meu pai estava lá fora conversando com ele. Ele disse que estava interessado em comprar um carro velho que estava no nosso quintal há uns meses. Aparentemente, ele era mecânico. Minha mãe se sentiu mal, mas achou a situação meio engraçada. Ela disse que foi até o homem e contou o que dissemos, e ele se desculpou, dizendo que não tinha a intenção de nos assustar. Então, ele nos deu um abraço e prometeu que os celulares não seriam mais trancados. Eles não os devolveram quando saíram novamente. Passei o resto da noite comendo pizza, entre soluços abafados. Algo ainda me incomodava, embora não fosse claro para mim, ainda criança. Eu conseguia sentir que algo não estava certo. Por que um homem adulto bateria na porta daquele jeito? Ele ficava balançando a maçaneta e fazia de tudo para entrar. Quero dizer, se você vê uma criança levantando o dedo e fazendo um gesto como se estivesse chamando um adulto para abrir, por que você precisaria começar a forçar a porta? Isso não fazia sentido, e de alguma forma minha mente infantil sabia disso. Além disso, por que alguém viria no meio da noite perguntar sobre a venda de um carro que não tinha nenhum tipo de sinalizando que estava à venda? É um pouco assustador pensar que meus pais ignoraram isso completamente, mas algo no meu estômago, agora que sou adulto, me diz que esse não é o comportamento de adultos normais. O nome do cara era Hugo. Ele passou na nossa casa algumas vezes durante aquela semana para inspecionar o carro velho. Na primeira vez que ele veio, nossos pais estavam em casa, então ele abriu o capô, olhou tudo o que podia. Pelo que lembro, tudo parecia amigável naquela primeira visita, exceto que, de vez em quando, eu o via olhando para mim e meu irmão, nos dando um sorriso estranho. Ele passou por lá novamente, alguns dias depois, mas dessa vez era em um horário esquisito e nossos pais não estavam em casa. Agora que já sabíamos quem ele era, Max abriu a porta para ele. Ele disse: "Desculpem incomodar, mas eu gostaria de ver uma coisa no carro." Max explicou que nossos pais não estavam em casa e que ele teria que voltar no dia seguinte. "Não tem problema. Eu só queria dar uma olhada nos pneus e nas laterais rapidamente."
Não vai demorar nada. Ele disse. Como já sabíamos quem ele era, Max não viu problema em deixar ele fazer o que disse que faria. Então, ele fechou a porta e nós observamos pela janela da sala de estar enquanto ele voltava para o carro dele, outro velho, que parecia estar se desintegrando. Ele mexeu lá dentro, depois andou até o outro carro que ele queria comprar e fez exatamente o que disse. Após alguns minutos, nos entediamos e paramos de observar pela janela. Mas ele fez algo estranho que logo chamou nossa atenção. Ele virou e entrou pela casa, tirando fotos da parte de fora. Ele tirou fotos dos lados, da frente, do segundo andar, e depois foi até o quintal. Foi quando ele percebeu que estávamos olhando para ele com os olhos bem abertos pela janela da frente. Então ele guardou a câmera, acenou e apontou para a porta da frente, como se sugerisse que nos encontrássemos lá. Max foi até mim e me disse para ficar perto do telefone, caso algo acontecesse, e colocou o número do pai para que eu só precisasse apertar o botão de chamada. Ele me disse para ligar para o 911 e depois para papai. Eles conversaram por um minuto na porta antes que Max a fechasse de novo e voltasse. Ele estava pálido como uma folha de papel e parecia totalmente assustado. Perguntei o que tinha acontecido e se deveria ligar, mas ele balançou a cabeça e disse que não. Até hoje, não sei o que aquele cara disse para Max, já que ele sempre foi muito reservado sobre isso, mas definitivamente me intriga há anos, especialmente com minha imaginação correndo solta com todas as teorias. Quando meus pais chegaram em casa, ele disse algo para eles, e lembro de meu pai indo para seu escritório para ligar para Hugo. E ele fez isso de forma bem brava. Podíamos ouvir a voz dele, bem séria, através da porta, mas, eventualmente, ele amoleceu, desligou e saiu. Então, ele nos explicou que havia sido algum tipo de mal-entendido, muito parecido com aquela primeira experiência que tivemos com ele. Mas ele estava tirando fotos da casa. Eu contei para o meu pai, mas ele logo me olhou de um jeito estranho e disse algo como: Hugo acabou de tirar fotos da casa com uma daquelas câmeras de papel. Max imediatamente me apoiou em minha preocupação. Então, meu pai explicou que eram aquelas câmeras de brinquedo que usavam papel de embrulho ou algo assim. Eu entendi. A questão é que meu pai descartou tudo completamente e nos disse que falaria com ele mais tarde, mas que não ligaria para ele naquela noite. Depois disso, ele nos observou dormir. Max e eu nos olhamos, a contragosto, fomos para a cama. Lembro de ficar ali na escuridão por boa parte da noite, olhando para a janela, me perguntando se veria um flash entrando pelas persianas. Por que diabos ele faria isso? Por que ele tiraria fotos da nossa casa? Max tinha sua própria teoria sobre isso. Ele achava que ele fez aquilo para ter um layout externo de todas as entradas e saídas. Acho que na minha cabeça de criança, isso fazia sentido. Mas aquilo me aterrorizava. A próxima vez que o Hugo apareceu foi na segunda-feira seguinte. Eu estava realmente sozinho em casa. Max e eu saímos da escola mais ou menos ao mesmo tempo. Pegamos o ônibus para casa, como de costume, mas quando descemos, ele abriu a porta para mim. Me deixou em casa e foi para a casa de um amigo, a alguns quarteirões de distância. Não era nada incomum ele me deixar sozinho por 30 ou 40 minutos, momento em que ele voltava correndo para dentro de casa, justo antes de nossos pais chegarem do trabalho. Era inofensivo. Eu não me importava de ficar sozinho, porque podia fazer o que quisesse, comer alguns petiscos, essas coisas boas. Mas, cerca de 5 minutos depois de me sentar no sofá com o meu suco e balas de goma, alguém bateu na porta. Eu imediatamente congelei e comecei a me esconder nos almofadados do sofá. Lembro de tentar ao máximo não mijar nas calças. Tenho que lembrar que eu tinha 6 ou talvez 7 anos na época, então não deveria ser surpresa. Felizmente, sabia o suficiente para não abrir a porta, então fiz a única coisa que fazia sentido e fingi que ninguém estava em casa, para que quem quer que fosse saísse logo. Isso fazia sentido, não fazia, mas não foi o que aconteceu. A pessoa do outro lado da porta continuou batendo. Eram batidas agressivas, o que me fez lembrar da primeira vez que Hugo veio à casa. Eu sabia que algo estava errado e sabia que era ele. Então nem me dei ao trabalho de olhar pela janela. Continuei sentado no sofá até que, finalmente, para meu alívio, ele parou. Ele ficou observando o relógio do rádio por 9 minutos.
E o tempo passou enquanto ele batia na porta ainda mais do que da primeira vez. Hugo estava completamente fora de si. E a pior parte é que ele não foi embora. Eu continuei completamente aterrorizado enquanto o via se esgueirando para o outro lado da casa, verificando a janela da sala de jantar, a maior que eu já lembrava. Minha garganta quase fechou completamente de ansiedade quando eu ouvi a janela abrir e senti o ar quente vindo do jardim bater no meu rosto. Ele se inclinou e olhou para a sala de estar, e naquele momento nossos olhares se cruzaram. Ele levantou uma mão e acenou para mim, como se eu fosse um boneco ou algo assim. Então me deu aquele sorriso horrível e disse: "Ei, mamãe e papai ainda não chegaram, né?" Eu não disse nada. Então ele rastejou o restante do caminho através da moldura da janela. Eu estava tão apavorado que fiquei completamente paralisado. Mesmo com ele dentro de casa, eu não consegui me mover nem para correr. Até hoje, essa foi a experiência mais aterrorizante da minha vida. Eu não conseguia ver o que ele estava fazendo enquanto se movia pela casa. Em algum lugar do corredor, atravessando a sala de jantar. Os únicos cômodos lá eram o quarto de Max, o quarto dos meus pais, e por fim, a porta da frente que dava para o lado de fora. Ele nunca voltou para a sala de estar, que era onde eu estava. Então, seja o que fosse que ele queria procurar dentro de nossa casa, ele estava nesses quartos. Depois de ficar lá por um bom tempo, ele finalmente voltou e me cumprimentou. Fez isso da mesma maneira que no começo, ou seja, acenando com o braço como um boneco. Mas dessa vez ele acenou tchau e então deslizou de volta pelo corredor. Nunca vou esquecer de ver o braço dele se mexendo com a camiseta na mão, limpando todas as pegadas atrás de si antes de fechar a janela. Ele sabia que eu era só uma criança e que era possível que ninguém acreditasse em mim, e acho que ele estava contando com isso. Finalmente, meu irmão voltou para casa e me encontrou em pânico no sofá. Eu comecei a tremer depois que ele foi embora de tanto medo. Derramei meu suco no sofá, o que me fez pensar ainda mais que agora eu estava em mais problemas. Eu contei o que tinha acontecido, ou tentei, e vi a expressão dele se transformar em preocupação e pânico. Ele finalmente entendeu o que eu estava dizendo. Hugo entrou, bateu na porta, antes de passar pela janela da cozinha para dentro de casa. Ele te tocou. Max me interrompeu, visivelmente assustado. Eu neguei com a cabeça, e ele assentiu. Depois correu para o telefone, ligou para o meu pai. E antes que eu percebesse, os dois pais estavam entrando pela porta da frente. Eles me questionaram bastante. Eu comecei a explicar sobre o suco derramado, mas tudo o que queriam saber era o que aconteceu com Hugo. Finalmente, meu pai me perguntou em qual janela eu tinha entrado, e eu apontei para a janela da cozinha. Ele a tocou e então me perguntou por onde eu tinha ido no corredor. E eu disse que tinha ido em direção aos quartos e apontei exatamente onde ele foi. Ele apenas, como Max, me perguntou se ele tinha feito algo comigo, e eu novamente neguei com a cabeça. Só contei sobre o cumprimento e o que ele fez com a camiseta quando saiu pela janela. Novamente, meus pais e Max trocaram olhares e depois concordaram em verificar os quartos deles. Eles entenderam que ele devia ter entrado em um dos quartos deles. Alguns minutos depois, eu ouvi Max fazer um som estranho de nojo, e nossos pais correram para o quarto dele. Naquela época, eu realmente não sabia o que tinham encontrado ou o que fez Max querer vomitar tanto. Mas então eles viram que algo estranho dele estava faltando. Cuecas usadas, um pente, fotos no mural dele, entre outras coisas bem esquisitas, na verdade, bem macabras. Depois disso, meu pai ligou para Hugo sem parar nas próximas 24 horas, mas nunca conseguiu que ele atendesse. Ele nunca veio buscar o carro, nunca nos pagou, nunca pegou. Era tudo um golpe só para se aproximar de meu irmão. Alguns anos depois, quando eu estava no ensino médio, encontrei uma matéria no jornal, embaixo da qual havia uma grande foto de Hugo, que não era nem o nome verdadeiro dele. Esse homem foi preso e encarcerado por crimes relacionados a abuso infantil, assédio sexual e invasão de propriedade, após o incidente na nossa casa. Meus pais chamaram a polícia e deram um relato detalhado das ações dele, mas nunca o vimos novamente, e a polícia nunca o pegou até que eu vi essa história no jornal, 10 anos depois.